Agora, vamos começar a nossa aula de geografia. E para começar a nossa aula, eu vou iniciar com um vídeo de um índio falando um pouquinho, tá bom? Após o vídeo, nós vamos começar com o nosso material. Vamos assistir agora a um vídeo de um índio, né? Ele faz parte dos povos nativos que ainda existem no Brasil, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Olá, meu nome é Cristian Mario Seremiwa, sou indígena Chavante com ascendência Guarani e Andeva. Ou seja, eu pertenço a 2 dos mais de 300 povos nativos que existem aqui no Brasil, somando mais de 270 línguas diferentes, com uma estimativa de quase 1 milhão de indivíduos espalhados em aldeias e cidades em todo o território brasileiro. E se falar que não existe indígena no Brasil, tá mentindo. Então, vamos começar, tá? Eu vou colocar aqui rapidamente mais um videozinho para vocês. Agora o vídeo é falando sobre o índio, tá? Vamos colocar aqui. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como os cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Pequeno vídeo aí falando sobre índio, tá bom? Vamos pegar aí nosso material, página 10. Os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas. Eles vivem aqui antes mesmo do Brasil ser dividido em estados e regiões. Mas com o passar do tempo, esses povos foram perdendo suas terras. Atualmente, os povos indígenas vivem em áreas chamadas reservas indígenas ou terras indígenas.
Terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Isso quer dizer que o Estado brasileiro tem por obrigação protegê-los. Sendo assim, não é permitida a entrada de não indígenas nessas terras, a não ser com a autorização da comunidade indígena ou da FUNAI. Vamos para a primeira questão. Letra A. O que é a FUNAI? Pesquise e anote abaixo o que você descobriu. Tá? Você vai pesquisar, então. Você pode pesquisar na internet, tá? Pesquisa, coloca no Google a palavra FUNAI, aí você vai fazer essa pesquisa e vai colocar aí a sua pesquisa, tá? Não esquecendo de começar sempre com letra maiúscula e terminar com pontuação e fazer uma letra bonita, tá? Capricha aí pra mim. Fique atento às informações seguintes. Onde vive a maioria dos índios? Cerca de 55% da população indígena vive na chamada Amazônia Legal. Essa região abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e a parte oeste do Maranhão. Letra B. Agora, localize e pinte no mapa a seguir os estados destacados no texto onde vive a maior parte da população indígena no Brasil. Então, aqui está o mapa. Está escrito no mapa os nomes dos estados. Aí tem Amazonas, Pará, Mato Grosso, tá? Tem o Espírito Santo, Rio de Janeiro, que é o estado que a gente vive, que se localiza a cidade de Quissamã, de Macaé, de Campos dos Goytacazes. Tá? Então, mas o que está pedindo no mapa? Você vai identificar o mapa, vai pegar um lápis de cor, um lápis de cera, alguma coisa para você pintar, tá? E vai pintar quais estados? Volta aqui no texto. Volta no textinho aí que a gente acabou de ler. Quais são os estados que vocês vão pintar? Olha aí o que está destacado aqui, ó. Destacado aí. Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Vocês vão pintar aqui no mapa onde está escrito o nome desses estados. Só isso. Muito fácil, hein? Vamos lá, letra C. Estes estados fazem parte de quais regiões brasileiras? Quais são as regiões? Aí não está falando do estado, tá? Essa eu vou ajudar vocês. São quais regiões? Escreve aí. Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ok? Começando com letra maiúscula, terminando com ponto final. E todas essas regiões vocês comecem com a letra maiúscula, tá? Porque é o nome da região. Seguindo aí para a próxima página. Em quase todos os estados brasileiros existem terras indígenas reconhecidas, exceto no Piauí. Mas os índios não vivem apenas nas terras indígenas. Há comunidades indígenas circulando por beiradões de rios, em cidades amazônicas e até em algumas capitais brasileiras. Isso acontece principalmente porque, para os povos indígenas, os espaços em que se mora, planta, caça ou caminha vão além das fronteiras criadas pelo homem branco. E porque ninguém deixa de ser índio por estar em uma região considerada urbana, fora das fronteiras definidas para suas terras. Para os índios, o lugar em que se vive não é apenas um cenário, é um território, um espaço conectado com o jeito tradicional de estar no mundo, conectado com suas culturas. Por isso, cada povo tem um jeito de explicar seus modos próprios de ocupar um território. Um dos grandes desafios enfrentados pelos povos indígenas a partir do contato com os não indígenas foi a diminuição da área de seus territórios, o que impedia a ocupação do espaço segundo seus modos de vida e tradições. A ocupação do território brasileiro pelos não-índios desde 1500 começou com a expulsão dos índios que viviam em terras mais ou menos próximas ao litoral. Assim, as terras
mais afastadas no interior do país, como a região amazônica, foram as últimas a serem ocupadas, e é por isso que hoje em dia as terras indígenas lá são maiores. Para os povos que habitam a região, isso significa uma melhor qualidade de vida, pois eles dependem diretamente do tamanho da área que ocupam para manter sua vida e sua cultura. Quanto maior é a terra, mais plantas e animais existem, e assim mais alimento, mais remédios, mais matéria-prima para a fabricação de objetos e casas, etc. Bem, após a leitura desse texto, vamos para a segunda questão. Baseado no texto, coloque F para as frases falsas e V para as verdadeiras. Justifique as frases falsas abaixo. Vamos lá. Letra A. O Estado brasileiro não tem por obrigação proteger os povos indígenas. Não tem por obrigação. Se você achar que está falso, coloca F. Se achar que está verdadeiro, coloca V. Mas isso não está com cara de ser verdadeiro, não, hein? Vamos para B. Em quase todos os estados brasileiros existem terras indígenas reconhecidas. Letra C. A ocupação do território brasileiro pelos não-índios começou no ano de 1500, tá? Qualquer coisa você volta lá ao texto, lê mais uma vez, tá? Ou volta o vídeo para ler mais uma vezinha. Letra D. Não há povos indígenas que não têm lugar para viver. Ok? Essa aí que você colocou, que tem umazinha que tá falsa. Essa que colocou que tá falsa, você vai ter que justificar. Por que ela tá falsa? Tá? Você coloca aí por que ela tá falsa. Só isso, tá? Vamos para a terceira questão. Qual foi o grande desafio enfrentado pelos povos indígenas a partir do contato com os não indígenas? Está no texto a resposta, tá bom? Leia mais uma vez o texto, se precisar, e coloca a resposta aí. Vamos aí para a atividade complementar. Leia o texto a seguir e saiba o que os povos indígenas pensam sobre a terra. Os povos indígenas têm um profundo respeito pela terra. Eles a consideram como uma grande mãe que os alimenta e dá vida, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sua sobrevivência física e cultural. Para eles, a terra não é apenas vista como um bem a ser explorado e depredado, mas algo vivo. Letra A. Na sua opinião, a população não indígena do Brasil tem o mesmo respeito pela terra? Por quê? Responde essa questão aí, tá? Com as suas palavras. E ficamos por aqui. Hoje termina a aula, né? A aula termina por aqui e até a próxima aula. Começamos daí para frente. Beijão.